7. Felizes são os mansos e os que choram. Em seu célebre Sermão do Monte, Jesus se posiciona na contramão do sentido comum acerca da felicidade. Imaginemo-nos sob o sol ameno da Galileia, em uma elevação com vista privilegiada para o lago, que tantas vezes ele atravessou com seus discípulos. Agora, eles estão cercados por uma multidão ávida por esperança. O contexto é desanimador. A nação de Israel acha-se dominada e ocupada por um povo gentio, os romanos. Há pobreza por toda parte. A religião já não lhes dá mais ânimo, como no passado de conquistas. Agora, um clero corrompido e impiedoso dita normas impossíveis de se atingir, e os judeus encontram-se em um dos piores momentos de sua história. Surge então um jovem rabi, que traz palavras de conciliação, esperança e prosperidade. Em pouco tempo, multidões passam a segui-lo. Muitos, é verdade, estavam mais interessados nos milagres praticados pelo Mestre. Não fora Jesus, afinal de contas, que levantara paralíticos, devolvera a visão aos cegos e multiplicara pães para os famintos? E quando ele comandou aquela que deve ter sido a mais bem-sucedida pescaria de seus discípulos, abarrotando-lhes o barco de peixes, ali mesmo, no lago, ele seria visto caminhando sobre as águas em tormenta. Agora, Jesus de Nazaré reunira seus seguidores e passava a lhes falar sobre as bem-aventuranças. Seria finalmente a receita da felicidade? Todavia, o rumo da conversa do Filho do Homem parece estranho. Jesus enfatiza que feliz é o pobre, o que chora, o manso, o puro, o perseguido. Segundo ele, bem-aventurado é o pobre de espírito, e não a pessoa autossuficiente, arrogante e soberba. Ali está o chamado Cristo dizendo que mais felizes são os que choram, e não por felicidade, mas diante dos paradoxos e das injustiças deste mundo. Aliás, aqueles que têm fome e sede de justiça é que serão fartos, nas palavras do carpinteiro de Nazaré. Jesus diz que bem-aventurado é o perseguido por causa da justiça, e não aquele que procura levar vantagem em tudo. O filho de Maria, já então uma celebridade, segue dizendo que bem-aventurado é o manso, aquele que abre mão de seus direitos se necessário. Para o Salvador, bem-aventurado é o pacificador, o que não apenas evita contendas, mas busca apaziguar os ânimos exaltados. Àquela altura, muitos deveriam estar se entreolhando, decepcionados. Que fórmula de felicidade era aquela? Como se conformar com a situação que estavam vivendo, sem recursos, sem liberdade, sem soberania? Jesus enfatiza que feliz é o pobre, o que chora, o manso, o puro, o perseguido. Segundo ele, bem-aventurado é o pobre de espírito, e não a pessoa autossuficiente, arrogante e soberba. Certamente, sabendo do que lhes passava no coração e na mente, Jesus segue, impassível. Sua voz era ouvida à distância, ecoando nos ouvidos e nas consciências. Ele agora afirma que bem-aventurado é o puro de coração, e não aqueles que se banqueteiam com todos os prazeres do mundo. Quem ganha a sua vida, a perde. Mas o que a perde, esse é o que ganha, enfatiza. Um murmúrio baixo circula entre a multidão. Como assim? Se a palavra de cruz é loucura para os que se perdem, como Paulo escreveria anos depois, difícil entender que a dinâmica do ensino de Jesus não faz sentido para este mundo, mas refere-se ao reino que ele veio anunciar, o de Deus. Os humildes serão exaltados, e os arrogantes humilhados. Subvertendo a lógica, Jesus não disse que bem-aventurados são os ricos. A felicidade oferecida por ele está centrada em coisas eternas. As riquezas não satisfazem. Deus colocou a eternidade no coração do homem.
Nem todo o ouro da terra poderia preencher o vazio da alma. A verdadeira felicidade está centrada não na posse das bênçãos, mas na fruição da intimidade com o abençoador. Para alcançar a felicidade, não basta posse, mas deleite. Um homem pode morar num palácio e não ter prazer nele. Um monarca pode dominar impérios e não ter paz na alma. Somente Deus é o descanso da alma humana, como dito em Salmos. Subvertendo a lógica, Jesus não disse que bem-aventurados são os ricos. A felicidade oferecida por ele está centrada em coisas eternas. As riquezas não satisfazem. No Sermão do Monte, o Filho de Deus estabeleceu um marco. Antes e depois daquele encontro na colina da Galileia, a humanidade já não seria a mesma. Dali em diante, o ser humano teria a possibilidade de encontrar a verdadeira felicidade. Ela não é apenas uma promessa para o futuro, mas uma realidade para o presente. A despeito das condições desta vida, e os ouvintes de Jesus naquele dia memorável tinham todos os motivos para a desesperança. A felicidade é possível. Os crentes não serão felizes apenas quando chegarem ao céu. Eles podem sê-lo aqui e agora. Antes mesmo de serem coroados por seu Senhor, eles são felizes não apenas na glória, mas a caminho dela.